Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é mais um Dúvidas Mediúnicas, programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que busca responder dúvidas a respeito da mediunidade. E hoje nós vamos responder uma outra pergunta que nos foi solicitada. E a pergunta é: por que algumas vezes vemos vultos e em outras o espírito de maneira nítida? Essa resposta de hoje, a explicação para ela, nós encontramos no Livro dos Médiuns, no capítulo 6, que se chama Manifestações Visuais. Então vamos lá. Lá está nos dizendo o seguinte, que todos os espíritos, eles podem aparecer para nós. Porém, é importante nos atentar ao seguinte, que não basta o espírito querer aparecer e nem nós desejarmos que ele apareça, desejar que a gente possa ver eles. Nem sempre eles têm a permissão ou até mesmo a vontade para isso. E eu gostaria de nos lembrar, para a gente poder entender como que funciona essas autorizações da espiritualidade, como que eles trabalham, que no livro Nosso Lar, André Luiz, já lá no plano espiritual, ele desejava muito visitar a sua mulher que estava encarnada e os seus filhos. Só que a espiritualidade sabia que ele não seria capaz de aguentar o impacto de saber que a esposa dele estava em um outro relacionamento, já tinha casado com outro homem e ela sequer lembrava dele. Então a espiritualidade não autorizou de imediato que ele fizesse essa visita. E olha que essa visita ele ia apenas ir até a casa dele, mas porém sem aparecer para os familiares. E isso foi barrado, né? Então veja bem como que eles pensam muito a respeito de dar essa autorização. E a intenção com que os espíritos aparecem para nós, ela pode ser boa ou pode ser má. Aí você pode estar se perguntando assim, ué, mas se a intenção é má, por que permite então? Se ele vai vir para poder fazer um mal, por que é permitido? É permitido para poder nos provar, para poder provar aqueles para quem o Espírito aparece, para ver como que está aquela pessoa, né? Como que está a fé daquela pessoa, como que está o estudo daquela pessoa em relação à espiritualidade. Então até mesmo uma intenção má pode criar um resultado bom. Eu vou dar um exemplo a respeito disso. Quantos de nós aqui às vezes não vemos um vulto e nos assustamos, e aí nós procuramos saber o que significa isso, né? Ou joga na internet, aí às vezes surge dizendo sobre o espiritismo e a pessoa busca uma casa espírita, busca um livro espírita e aí ela estuda e se introduz no assunto, não é verdade? Porque alguns, quando eles veem a presença de um vulto, uns podem sentir medo e ficar por isso mesmo. Agora outros podem procurar saber do que se trata. Então, geralmente os vultos, quando eles nos ocorrem, geralmente é para poder nos assustar a respeito de alguma coisa. Que muitos de nós chegamos até o espiritismo por causa de um vulto, né? Agora, quanto aos espíritos que surgem com nitidez, eles surgem com nitidez porque eles fazem questão de serem vistos com e serem reconhecidos com a aparência que eles possuem.
Então, qual que é a intenção disso? Geralmente, a intenção desses espíritos que aparecem com tanta nitidez, se for por uma intenção boa, eles buscam consolar aquelas pessoas que estão chorando por eles. Em outros casos é para poder provar que eles existem, que estão perto de nós. Outras vezes é para poder dar um conselho ou até mesmo pedir ajuda, porque às vezes eles estão precisando de uma prece, precisando comunicar com alguma pessoa, com algum familiar deles, então aparece para alguém, digamos assim, algum conhecido deles, né, enquanto eles estavam encarnados. Então tem essas, essas possibilidades. E aí, para poder encerrar aqui hoje, eu vou deixar aqui um comentário de Allan Kardec que está no Livro dos Médiuns, que é muito esclarecedor para nós, que é o seguinte, que é aquela dúvida assim, mas então por que que os espíritos não aparecem para a gente o tempo todo? Porque aí a gente teria uma prova de que eles existem, né? Se eles aparecessem o tempo todo. E aí a explicação de Kardec aqui é muito interessante porque ele diz o seguinte, que ia ser um inconveniente muito grande se a gente avistasse esses espíritos constantemente, o tempo todo, em qualquer lugar que a gente tivesse, com tanta frequência, os vários espíritos que estão nos ambientes que, qualquer ambiente que a gente for, né? Então aqui ele faz uma comparação que é o seguinte, você já pensou se a gente conseguisse enxergar todos os animais microscópicos que estão pelo ar, né? Vírus, bactérias, fungos, ácaros. Imagina se a gente enxergasse tudo, ia dar um desespero na gente, a gente ia ficar num estado de tensão muito grande, né? Ver aquele monte de coisa assim. Então, a conclusão que ele chega é o seguinte: que nós devemos concluir é que Deus faz, tudo que Deus faz é bem feito e que Ele sabe o que é melhor para nós e o que nos convém. Então, se Deus colocou que é preferível que os espíritos fiquem invisível e quando for necessário eles apareçam para nós, que fique assim, né? Para não nos causar tanto tormento, tantos tumultos, já que seria uma ocasião bem perturbadora para nós se enxergássemos o tempo todo com uma frequência que acabaria nos desestabilizando ao invés de nos ajudar. Bom, aqui termina mais um Dúvidas Mediúnicas. Se vocês tiverem mais alguma pergunta a respeito do assunto sobre mediunidade, fiquem à vontade para comentar nesse vídeo e no próximo vídeo futuro, quem sabe não trarei a resposta para vocês. Fiquem todos com Deus e que assim seja.